Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo trazer as últimas novidades do nosso gigante da colina. E após a partida de ontem, o Marcelo Cabo falou sobre o que ele achou do jogo, o que ele achou ali do empate do Vasco da Gama e mais uma vez as palavras do treinador preocuparam muito o torcedor vascaíno. Pois após não estar entre os 4 primeiros colocados do Campeonato Carioca, segundo o próprio treinador, usou ali o estadual para um período de preparação, estar passando dificuldades para conseguir se classificar nas fases da Copa do Brasil contra Tombense, Caldense e chegar agora na 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro sem nem sequer estar entre os primeiros colocados, o treinador falou que ainda há tempo para melhorar. Quando será que virá essa melhora? Essa é a grande pergunta que o torcedor vascaíno faz. Uma coisa é certa, essa melhora virá ou não virá. E caso ela venha, pode ser tarde demais. Então Marcelo Cabo, diretoria, vamos abrir o olho. O Vasco é muito grande para ficar 2 anos seguidos na Série B do Campeonato Brasileiro. E além dessas, vamos trazer muitas outras novidades, falar sobre o Lisca, um treinador que está livre no mercado. E a pergunta que a gente faz é: por que não aproveitar a oportunidade? E além dessas, muitas outras notícias no vídeo de hoje. Mas antes de começar o vídeo, eu quero dar aqui as boas-vindas a você que está chegando no nosso canal pela primeira vez. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar possam chegar aqui até você. Se você curtiu o nosso conteúdo, deixe o seu like e também o seu comentário com relação a o que você achou dessa partida de ontem, contra a equipe do Coritiba. Se você realmente achou que o Vasco dá para ganhar, se você está feliz com esse elenco, com essa situação, deixe a sua opinião aí nos comentários, eu faço questão de responder a todos vocês. Mas vamos lá, rapaziada, sem muita enrolação, vamos falar de Vasco da Gama, depois aí de um jogo empate fora de casa, a gente parar para pensar na tabela, o Coritiba que é o 2º colocado, com um jogo a menos, vem jogando um futebol bom, bonito, é um bom resultado, mas se a gente pensar que é o Vasco, que não era para estar passando por essa situação de estar jogando uma Série B de Campeonato Brasileiro, perdeu já 4 jogos na competição, o empate saiu muito caro. Até porque se a gente analisar os 90 minutos da partida, dava para ganhar. Se o Vasco realmente aperta um pouquinho, se o Vasco de fato joga como o Vasco da Gama, sobe as linhas, a vitória seria algo fácil a acontecer. Tanto que ali, a partir de algumas alterações que foram feitas somente aos 30 minutos do segundo tempo, a primeira entrada do Léo Jabbar, o Vasco deu uma movimentação maior à partida e chegou mais perto do gol do adversário. A gente acabou fazendo um gol ali, aliás, com o Germancano no início do jogo e tomamos um gol muito bobo numa falha ao mesmo tempo, tanto do Andrei quanto do Vanderlei no gol, que de fato acabou resultando no empate do Coritiba e um empate aí, uma virada, aliás, do Vasco da Gama depois no decorrer da partida. Ficou muito difícil. Eu coloco essa derrota aí, que na minha opinião foi uma derrota, esse empate fora de casa, na conta totalmente do Marcelo Cabo, pois é um treinador que infelizmente tem uma mentalidade pequena. Se a gente tivesse um treinador, um comandante com uma mentalidade um pouquinho mais vencedora, a gente conseguiria sair ali com os 3 pontos de Curitiba e também fazendo substituições mais cedo, poderia dar um gás a mais a essa equipe Cruz Maltina e fazer com que o Vasco chegasse com mais facilidade ao ataque na segunda etapa da partida e chegasse também, consequentemente, ao gol da vitória. E é claro, durante as substituições, o Marcelo Cabo colocou 2 atletas aí que estiveram nesse último domingo jogando pelo Sub-20 contra a equipe do Corinthians, o Arthur e o Figueiredo. Os dois fizeram 4 gols na partida, o Arthur fez 3 e o Figueiredo fez 1. E um fato importante que eu quero trazer aqui para você, torcedor, é o seguinte: o Arthur pelo Sub-20, pelas categorias de base, ele joga como ponta direita, um jogador rápido, de qualidade, que chega muito bem ao gol do adversário. Enquanto isso, o Figueiredo, ele joga de centroavante, ele joga de 9, um 9 que sabe se movimentar, sabe se mobilizar e também faz muito gol. Tanto que domingo ele foi responsável por um dos 6 gols da goleada aplicada pelo Vasco da Gama sobre a equipe do Corinthians. Mas ontem, na partida contra a equipe do Coritiba, o Marcelo Cabo colocou os atletas, se eu não me engano, aos 35, 40 minutos do segundo tempo. E aí o Arthur Salles, ao invés de entrar de ponta direita, que é a sua posição, entrou de meia. E o Figueiredo, ao invés de entrar de centroavante, que é a sua posição no Sub-20, entrou de ponta. E a pergunta que a gente faz é o seguinte: os dois jogam numa posição nas categorias de base.
por que não colocar eles na mesma posição na equipe profissional? Isso não vai adiantar de nada, isso não vai ajudar em nada, é uma grande confusão que só de fato chateia mais o torcedor e preocupa para que rumo, para que caminho o Vasco da Gama está indo. E além desses atletas que entraram bem, apesar de estar fora das suas posições originais, eu quero falar também sobre o Marquinhos Gabriel. Mais uma partida muito fraca, muito abaixo do nível do Marquinhos Gabriel. Ele de fato vinha se mostrando ser um atleta importante para o Vasco nesse início de temporada, mas caiu muito seu futebol. Ontem, mais uma vez, ficou totalmente escondido ali na partida, escondido entre os atletas. É um atleta que de fato pode ter qualidade, pode vir a ser importante, mas realmente caiu muito de produção em números, em estatísticas. Parece ser um atleta bom, mas dentro de campo, quem acompanha os jogos do Vasco da Gama sabe muito bem que ele não rende absolutamente nada para a equipe. Em dia de lua, em um dia ou outro, o Marquinhos Gabriel faz algo novo. Mas ontem foi mais uma das partidas apáticas em branco do nosso meia, que é considerado o 10 do Vasco da Gama. E eu falo aqui para o senhor Alexandre Pássaro mandar um recado: vamos contratar com urgência. Vai abrir a janela de transferências agora, no mês de agosto do futebol europeu. Então contrata. Você não disse que iria contratar aí um jogador do futebol europeu caso fosse necessário nesse início de janela? Seria a nova etapa de contratações do Vasco? Então vamos contratar. O 10 é urgência, é necessidade. Com o Marquinhos Gabriel vai ficar muito difícil o Vasco ter um bom desempenho aí na Série B do Campeonato Brasileiro. E também outra contratação que vem de fato decepcionando o torcedor é o Rômulo. O Rômulo mais uma vez não conseguiu entrar em campo por conta de lesão. Ele que estava escalado, relacionado e iria começar como titular da equipe, acabou durante o aquecimento sofrendo um trauma no tornozelo esquerdo e acabou ficando de fora da partida. O Galarza entrou no lugar dele, mais uma partida também abaixo do nível do Galarza. É complicado. O próprio Marcelo Cabo ontem na entrevista coletiva falou sobre a importância do Rômulo para esse elenco em questão de liderança, mas não adianta nada ser uma liderança fora de campo e dentro de campo não conseguir atuar por conta de lesão. Liderança, quero o Rômulo como líder, bota ele só para ser uma parte da comissão técnica. Porque de fato, para ser jogador, líder, receber e não entrar em campo por conta de lesão, fica uma situação extremamente complicada. E se tratando, é claro, de um jogador importante para esse elenco, eu vou falar de Germán Cano, porque ontem mais uma vez o argentino fez gol, uma oportunidade que ele teve, um gol feito, chegando à marca dos 37 gols pela camisa do Vasco da Gama em menos de 2 anos, e dessa forma ele se igualou ao Silvio Paródio, um paraguaio, e agora é o segundo maior artilheiro estrangeiro da história do Vasco da Gama, chegando muito perto de ser o primeiro e marcar já a história no nosso clube num período tão curto de tempo vestindo a camisa do nosso gigante da colina. E após a partida, tivemos a entrevista do Marcelo Cabo, mas também uma entrevista pequena do Zeca, onde ele disse que veio para Curitiba, foi até Curitiba, né, para buscar os 3 pontos, mas infelizmente não foi o resultado positivo, não foi o ponto que eles queriam, mas a conversa é pontuar fora de casa desse elenco. Então eles agradeceram, o próprio Zeca agradeceu muito por esse ponto, mas disse que queria a vitória contra a equipe do Coxa, né, como é conhecido. E o Marcelo Cabo também, em entrevista pós-coletiva, teve algumas palavras que preocuparam o torcedor vascaíno, principalmente com relação à melhora. Ele disse que dá para melhorar, ele disse que vai melhorar. Esse é o grande problema, foi como eu comecei o vídeo para vocês, torcedores. O Vasco ficou de fora dos 4 primeiros colocados ali do estadual, do Campeonato Carioca, ficou de fora das semifinais para Portuguesa e Volta Redonda, porque segundo a diretoria, segundo a comissão técnica, iria utilizar o Carioca como uma preparação para o restante da temporada. Até agora, a gente não viu o porquê realmente foi utilizado esse tempo para preparar, porque o elenco não está preparado ainda. Durante a Copa do Brasil, a mesma coisa. Passou por dificuldades contra equipes como Caldense, Tombense. Para quê? Porque segundo ele estava no início da temporada, mas chegamos agora no meio e também nenhuma preparação. Um time preparado ainda não foi encontrado pelo torcedor vascaíno, muito pelo contrário. Chegamos agora na 12ª rodada, que será a próxima, sem o Vasco estar ainda entre os 4 primeiros colocados e nem sequer ter entrado nesse grupo dos 4 primeiros colocados da Série B. E é algo que de fato preocupa muito,
pois o mesmo discurso vem sendo feito desde o início da temporada. E ali durante a entrevista coletiva eu separei 3 partes que demonstram que definitivamente o trabalho do Marcelo Cabo vem preocupando demais, apesar dessas 2 últimas vitórias feitas aí em São Januário contra a equipe do Sampaio Corrêa e contra a equipe do Confiança. O primeiro ponto, a primeira parte aí que eu quero falar para vocês e mostrar é sobre a opinião do Marcelo Cabo sobre essa partida. Segundo ele disse que gostou muito do que o Vasco fez e ficou de certa forma satisfeito aí com esse empate contra a equipe do Coritiba. Jogo fora de casa, quando você não consegue levar 3, você leva 1, você tem que pontuar, né? Mas eu gostei muito da proposta que nós criamos para esse jogo, uma marcação mais alta. A gente não podia deixar o Coritiba ter muita circulação de bola pela qualificação da equipe. Tiramos o pé do Wilson, que é um pé muito qualificado, e tivemos mais uma aproximação, tivemos um empate técnico de posse de bola. Então a nossa posse de bola do jogo do Sampaio, que foi uma estratégia em deixar a bola com o Sampaio para hoje, a gente evoluiu em 20%, tivemos 50% de posse de bola, igual ao Coritiba. Então eu acho que o Vasco fez um grande jogo, parabenizar aos atletas, parabenizar a busca pela vitória, e é isso que a gente pensa do Vasco, dentro e fora de casa, uma equipe forte, que sempre vai buscar o resultado positivo. Realmente, como eu falei, é uma situação muito complicada, que de fato preocupa demais, mas não parou por aí. Mais uma vez o Marcelo Cabo utilizando aí de desculpas com relação a cansaço físico dos atletas do Vasco da Gama, tratando aí de desculpas que o Coritiba estaria mais descansado do que o Vasco e por esse motivo acabou sendo o resultado ruim para o Vasco da Gama, um empate, aliás, um resultado bom, né? Já que a equipe do Coritiba estava mais descansada do que os jogadores vascaínos, e falou também sobre uma plena evolução da equipe. Evoluir para onde, Marcelo Cabo? Para onde o Vasco vai evoluir? Para onde o Vasco está se preparando? Já que estamos aí nesse processo de evolução desde o início da temporada e até agora o torcedor vascaíno não viu absolutamente nada. Então, também, mais uma vez, dá uma olhada aí no que o próprio Marcelo Cabo falou sobre o que ele achou da partida, sobre o que ele achou do cansaço e também sobre esse processo longo de evolução que os atletas vascaínos estão. Nós jogamos uma sequência de jogos aí muito em cima, né? O Coritiba teve 7 dias para trabalhar para esse jogo, então eles tiveram uma recuperação plena e tiveram dias bons para trabalhar. A gente teve um jogo em cima do outro, né? E agora tivemos um jogo sábado, tivemos um jogo hoje com viagem, por isso que eu quero parabenizar todo o departamento científico, todos os jogadores, por igualar fisicamente um jogo, né, do Coritiba, que teve mais tempo para trabalhar, não teve viagem, jogou em casa. O que me deixa muito otimista quanto ao futuro do Vasco é porque a gente ainda tem coisas para evoluir. Nós temos ainda o que evoluir dentro da competição. O Vasco, ele mudou sua plataforma de jogo e está em plena evolução. Eu acho que jogo a jogo a gente está evoluindo todas as ideias de jogo que a gente transforma. Eu comecei o jogo num 4-4-2, terminei o jogo num 4-3-3, até posso falar que foi um 4-2-4. Então a gente foi ousado, a gente veio aqui tentar buscar a vitória nos últimos minutos, a gente não se conformou com o empate, por isso a nossa indignação, a nossa tristeza de não ter levado os 3 pontos para presentear a nossa torcida. Então o Vasco está em plena evolução, a gente crê em trabalho no dia a dia, a entrega é desse jogador. E agora, para terminar, né, a última parte da entrevista aí que também chamou muito a atenção foi a demora para substituir. A primeira substituição do Vasco foi aos 30 minutos do segundo tempo. A gente realmente começa a procurar, pesquisar, quase nenhum treinador tendo 5 substituições para fazer, 5 atletas disponíveis para colocar dentro de campo, faz a primeira substituição de jogo aos 30 minutos do segundo tempo. Isso de fato é algo inviável, inacreditável e que não pode acontecer em nenhum elenco, ainda mais se tratando de Vasco da Gama, que tem jogadores fracos e precisa ser colocado novos jogadores para dar um gás a mais à equipe. E Marcelo Cabo explicou, então conta pra gente, Marcelo Cabo, por que você segurou tanto para fazer essas substituições? É um cara que ele é muito intenso dentro do jogo, e ali por volta dos 30 minutos a gente já precisava dar uma repaginada naquela linha de 3, né? Então eu fiz a primeira tendo o Jabá no campo, um jogador que agride muito o terço final, ele é um jogador de muita força, muita velocidade, ia nos dar essa transição, e um jogador descansado e renovado, né? Então, a questão do Peck é porque ele estava muito bem no jogo, mas a intensidade dele já estava começando a cair, já estava diminuindo na recomposição e na saída para poder organizar o jogo. E como a gente não
não tinha feito nenhuma substituição e a gente tinha jogadores descansados, a gente precisava dar uma repaginada ali no meio campo e nas extremidades para que a gente pudesse ter esse volume para poder buscar a vitória. Então, assim, foi mais... A equipe estava muito encaixada, por isso que eu demorei um pouco a substituir, né? Porque os jogadores estavam muito encaixados, a equipe estava muito bem, mas vai chegando ao longo do jogo. O próprio MT chegou para mim e falou que estava cansado, que não aguentaria até o final pela sua função, e o Peck também. E ali a questão do Arthur no Marquinhos Gabriel foi uma questão que eu quis buscar a vitória, né? Um jogador que é um atacante, vive um momento muito bom, está fazendo muitos gols, e a gente teve aí 2 boas oportunidades com ele, então foi essa questão das substituições, e eu acho que a equipe cresceu, repaginou, ganhou mais força com os 3. Então realmente é muito complicado, vocês viram aí tudo que o Marcelo acha, esse longo processo de evolução, essa segurança, aliás, segurar para fazer essas substituições, que é algo que preocupa demais, e também várias outras palavras que deixam o torcedor vascaíno assim meio preocupado com relação ao que acontecerá no futuro. E a grande pergunta que eu trago para vocês: o Lisca, né, tá livre no mercado, sem nenhum clube até o momento, porque a qualquer momento ele pode fechar com o Botafogo, já que o Botafogo conseguiu demitir o técnico Marcelo Chamusca, né, que era o treinador deles aí nesse início de temporada, de Campeonato Carioca, de Série B, não conseguiu fazer um bom trabalho e foi demitido, tá certo, mas isso infelizmente não acontece com o Vasco. E muito provavelmente o Botafogo irá contratar o Lisca caso nenhum outro clube passe à frente para contratá-lo. O Lisca é um técnico que no América Mineiro recebeu algo em torno de R$110 mil. Isso é o teto do Lisca, não passa disso. Inclusive o Vasco poderia até mesmo conseguir diminuir o seu salário para 80, 90, 70 mil reais. Não seria algo difícil de acontecer. E por que não aproveitar essa oportunidade? Um técnico bom que conseguiu levar o América Mineiro às semifinais da Copa do Brasil do ano passado com um time fraco. E o Vasco, apesar de ter um time fraco, é o melhor da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, alguma coisa tem de errado. Passa pelo treinador? Acredito que sim. Mas a gente precisa mudar, a gente precisa trazer novidade. Entrar na 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro sem não ter chegado ainda entre os 4 primeiros colocados é preocupante, sim. É uma situação que deve ser solucionada com urgência. Eu acho que a melhor solução para isso é trazer um novo treinador, e o Lisca está aí no mercado, uma grande oportunidade que deve ser aproveitada. Se você concorda também em trazer o Lisca, deixa a sua opinião aí nos comentários. Mas nesse foi o vídeo, é claro, muito chateado com o empate. O Vasco é grande, eu vou sempre falar isso, e não é para o Vasco estar empatando fora de casa contra o Coritiba e achar que é um resultado bom. Não, nós torcedores não devemos pensar nisso, porque o Vasco é muito grande, e o Vasco é para ganhar dentro, fora de casa e contra qualquer adversário que seja. O Vasco é grande, não era para estar passando por essa situação, então o jogo fora de casa é para garantir os 3 pontos, sim. Então, muito obrigado. Se você curtiu esse vídeo, se inscreva, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Instagram. Se inscreva, ative seu sininho de notificação. E, é claro, um grande abraço a todos e saudações vascaínas.